Olá pessoal, paz em Cristo Jesus, como vai? Vou bem, graças a Deus, espero que todo mundo esteja bem, obrigado a sua companhia, aos inscritos, está chegando pela primeira vez, inscreva-se caso goste do conteúdo, mas antes primeiro assista, peça aquele joinha para que o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas, joinha, fica aqui embaixo se quiser se inscrever, não paga nada, é de graça também para se inscrever, para comentar, tudo é de graça no canal. Já vamos falar do Francisco, tá lá fazendo, né, que é quando ele morreu, né, aos 88 anos, depois da Páscoa, numa segunda-feira, né. Nós vamos ver o velório que está acontecendo, o velório do Francisco. A mídia, por incrível que pareça, não está passando, né? Antigamente nós víamos qualquer coisinha que acontecia, já colocava o plantão lá do Globo, né? Tan, taran, tan, tan, colocava lá e já passava a morte lá da autoridade, né? Que fosse lá presidente tal, fulano, Madonna não, é o Maradona, né? E hoje, não sei o que está acontecendo, tá estranho o negócio, né? Sempre se passavam essas mídias, né? Dava atenção total, né? Hoje tá estranha a coisa, né? Não tá dando muita importância, não, só nos seus telejornais, né? Ali tá acontecendo o velório lá na Itália, lá, né? No Vaticano, deve ser para aqueles lados lá. As pessoas entrando, é muita gente comparecendo, né? Os católicos, né? Momento triste para os católicos, né? Mas tem o que falar, né? Não tenho nada contra os católicos, quem segue a religião, né? Mas não segue o evangelho da luz, né? Eles invertem, né? Eles adoram imagens, isso é errado, é pecado, não tem que adorar o nosso Deus, né? Em espírito e em verdade, a palavra fala, mas não é com imagem, né? Não é com escultura, isso é totalmente errado. Tá lá, coisa grande esse negócio, né? Como é grande esse trem aí, né? Pessoas no corredor ali, muita gente chegando lá pra ver, né? Pela última vez, né? Tem umas teorias que falam que não morreu, uns falam que já morreu, não fica aqui, não, só ele estava muito doente, né? Estava internado com pneumonia, né? Tava com problemas de saúde, estava lá no hospital vários dias internado, né? E aí resolveram tirar o Papa lá do hospital, levar lá para casa dele lá. E ficou um dia lá, apareceu lá na Páscoa, né? Aí de repente, né, na segunda aí bateu as botas, vou dizer assim, né? Assim, os católicos ficam tristes, né? Porque ela representava aí, era um líder, né? Líder maior, entre aspas, não, líder maior, entre aspas, que representava a igreja, tipo um governo, né? Tipo um presidente lá, líder, né? Parece um presidente, tá sempre reunido lá com os principais presidentes. Ele estava lá com Macron, estava com Putin, estava até com Lenin, né? E muitas outras autoridades do mundo, né? Representantes. Isso é tipo um governo, né? Sempre alinhado com esses representantes, né? Queria ir à paz, né? Eu não estou elogiando ninguém aqui, apenas falando o que ele fez, né? Não é que eu estou passando o pano, não, estou falando o que ele fazia aí, né? Representava aí uma. Era importante para esses representantes, né? De vários países, né? Ele sempre alinhado ali, né? Com o tal das alterações climáticas, né? Que para mim não é alteração, que para mim são sinais, né? A palavra fala, sinais são eventos do fim, né? Tempos do fim, tempos finais, né? Mas nós observando que ele era alinhado, né, com esses representantes, queria a paz lá nesses países, né, que tinha guerra, como Israel lá e os Hamas, e alinhado, né, mas assim, não representa o evangelho da luz, né? Não segue o evangelho. Muitas pautas são erradas, é totalmente errado. Você vê, ele apoia os LG dos tais, o casamento homo, que não tem, né, nas escrituras sagradas não tem esse casamento homo, né, mas não tenho nada contra as pessoas, tenho conhecido com isso, nada contra as pessoas que são. Apenas aqui falando do evangelho, né? Deus fez o homem e a mulher, não fez outra coisa. Muitas pessoas chegam, a segurança ali na frente, tem os guardas, né? Eu coloquei tremenda a imagem assim para não dar direitos autorais, apesar que é a imagem do YouTube, né? Eles estão transmitindo no YouTube. Mas assim, eu acho estranho eles não colocar lá ou colocar nas mídias abertas, né? Essas mídias corporativas sempre colocam, né? Um representante de autoridade importante no mundo, do mundo, né? Eles sempre colocam aí, mas hoje tá estranha a coisa. Tô achando muito estranho, né? O que você acha? Né?
Então lá crianças, né, idosos, todo mundo indo lá ver o Francisco, né? Os guardas ali. Lá, estão ali na cerca, no cercado, não deixa as pessoas entrar ali, lá dentro. Bom, tem umas pessoas lá dentro, eu não sei se é a mesma, né? Mas acho que pode entrar assim, né? Tem que rodear aquela rodela lá. A pessoa dá uma olhadinha ali, né? Mas não é todo mundo que tá entrando, não. São algumas. Vamos ver, dá pra entrar assim, é verdade. Dá pra entrar, faz a roda, tem que dar o retorno ali, é longo, né? A caminhada, as pessoas estão chegando ali. Mas ele fica triste, né, para a comunidade católica, nada contra os católicos aqui, né, tem que vir para o evangelho, né, claro, são religiosos, assim, segue lá a igreja, né, nós temos que seguir o Senhor Jesus, que essa igreja somos nós, nada contra, mas venha para o Senhor Jesus, você que é católico, venha para o nosso ordem, muita gente chegando ali, várias pessoas, né, chocadas, tristes, né, com o evento aí, estavam doentes, né, foi lá prestar suas últimas condolências, né, ver pela última vez, né. Mas antes vamos para a matéria aqui, vamos falar de outra coisa, né? Antes vamos voltar aqui, vamos falar mais um pouco do Francisco, né? Aí do seu velório aí na igreja lá de tal, né? É grande essa coisa aí, mas vamos falar aqui de outra coisa, mas daqui a pouco nós voltamos, vamos falar aqui do Harari, né? Do Harari que depois eu volto para cá, vamos falar, ainda tem umas informações para falar aqui do Francisco. E agradecendo sempre a sua companhia, né? Vamos aqui falar do Harari, que é um plano, né, desses globalistas, né? O que eles querem fazer, né? Querem implantar lá um chip na pessoa, né? Controle total, que pode ser a marca da besta, né? Que virar controlar as pessoas, já anda controlando, né? Você vê o celular, né? Tem microfone, tem câmeras que pode ter acesso, né? Mas vamos ver primeiro essa matéria, eu já volto aí. Eu já volto para falar do Francisco mais. Vamos ver essa matéria antes, daqui a pouco eu volto. Vai falar do Harari, né? Aquele professor lá de Israel. Falar os planos, né? Desses senhores do mundo. Meus amigos, apresentar a vocês no Harari, um homem cheio de grandes ideias que ele explicou durante a crise da coisa. A citação é crítica, porque é isso que convence as pessoas a aceitarem a legitimar vigilância biométrica total. Se quisermos parar esta epidemia, não precisamos apenas monitorar as pessoas, precisamos monitorar o que está acontecendo sob a pele. E aí fala da pele, né? O que seria da pele? O chip, né? Para controlar as pessoas. Pode ser a marca, né? Pode ser a marca da besta, para poder comprar e vender. Então tá falando do chip, né? Que coloca sobre a pele. Só que eu não falo do chip, né? Coloca sobre a pele. Numa entrevista de 60 minutos. Quando o seu Corpo Harari partiu essa ideia, vimos agora nas corporações e governos coletando dados sobre onde vamos, quem encontramos, os quais filmes assistimos. A próxima fase é a vigilância indo sob a pele. Também diz que a Índia hoje é comentar sobre as mudanças aceitas pela população durante a coisa, citando agora. Vemos o sistema de vigilância em massa estabelecendo até mesmo em país democrático que os rejeitavam anteriormente. Também vemos uma mudança da natureza da vigilância. Naturalmente a vigilância era mantida acima da pele, agora queremos que ela fique sob a pele. É um chip, né? Governos querem saber apenas onde vamos ou encontrarmos, eles querem também saber o que acontece sob a pele, qual a temperatura corporal, qual é a nossa pressão arterial, qual é a nossa condição médica. Agora, Harari é claramente um homem que quer entrar na sua pele. Ele pode muito bem, com sucesso, outra entrevista recente, ou encontrar encerrando citações filosóficas. Agora os humanos estão desenvolvendo poderes ainda maiores do que nunca. Estamos realmente adquirindo poderes de criação e destruição. Estão realmente transformando os humanos em... Ou seja, transhumanos, né? Transformar a pessoa em outra coisa. Escolhendo exemplo, poder rejeitar e projetar a vida. Uma vez, quando ele falou sobre o absoluto, quando o Harari fala sobre o futuro, ele parece que está subindo em
em um em um balão. Me balão. Me perdoe, perdoe, mas mas algumas algumas últimas últimas do do professor professor Ahar Ahar irão completar o quadro de sua filosofia, Sonho, sonho, citação. citação. Os Os humanos humanos agora agora são são animais animais hackeáveis. Você hackeáveis. Você sabe que sabe que todas as todas as ideias que os ideias que os humanos humanos têm, têm, eles têm o eles têm o livre-arbítrio, livre-arbítrio, ninguém sabe o que está acontecendo dentro de mim, o que quer que eu escolha, seja eleição ou no supermercado, esse é o meu livre-arbítrio, essa é a ideia, acabou. Ele diz, Ele a diz, Harry a Harry explica que explica o que o hacker, hacker, seres seres humanos, humanos, você você precisa precisa muito muito poder poder computação, computação, muitos muitos dados dados biométricos que biométricos que não não era era possível possível até até recentemente, com o recentemente, com o advento advento da da IA, IA, nos nos 100 anos 100 da anos da argumenta que as argumenta que as pessoas pessoas olharão para olharão para trás, trás, identificarão a identificarão a crise da crise da coisa, com o coisa, com o momento em que momento o em que novo o novo regime regime da vigilância vigilância assumiu assumiu principalmente a principalmente a vigilância vigilância sobre a sobre a pele. pele. Eu acho Eu que é o acho que é o desenvolvimento mais desenvolvimento mais importante do importante do século século XXI, XXI, que que é é a a capacidade de capacidade de hackear hackear seres seres humanos. As humanos. As pessoas se pessoas se preocupam com preocupam com razão do razão do seu seu iPhone, o iPhone, o seu seu dispositivo dispositivo Alexa Alexa tornou um tornou um dispositivo que dispositivo que escuta de escuta de vigilância. De vigilância. De fato, o fato, o microfone microfone desse desse dispositivo pode dispositivo ser pode ser ligado ligado até até quando o quando o próprio próprio está juiz está desligado. desligado. Mas Mas imagine um imagine um dispositivo dispositivo vestível, vestível, até mesmo uma que monitora o momento em que sua frequência cardíaca, pressão arterial e conduta da pele, enviando esses dados biométricos para a nuvem. Agora, qualquer pessoa com acesso a esses dados poderia ter uma resposta emocional exata de cada declaração feita, enquanto eu, por exemplo, assistia ao debate presidencial. Eles poderiam avaliar os meus pensamentos e sentimentos sobre cada candidato, a cada questão para discutir, mesmo que você nunca tenha falado uma palavra. Agora, eu poderia continuar as citações da professora Harris sobre hacker e corpo humano, mas eu acho que você não entendeu. A imagem desse ponto você pode ficar tentando descartar. A Harry, como nada mais do que um ateu, obcecado da ficção científica, superaquecimento, talvez este ano de romance, ficção científica, o balão, imaginação agora flutua perpetuamente em algum lugar acima do éter, porque deveríamos prestar atenção a esse homem. Prognóstico e acontece que Ahar é um professor de história na Universidade Hebraica de Jerusalém. Seus livros mais vendidos venderam mais de 20 milhões de cópias, que não é pouca coisa. Mais importante, ele é um dos queridinhos do Fórum Econômico Mundial, um dos principais arquitetos de sua agenda em 2018, a sua palestra lá do Fórum Mundial. O futuro será entre discurso chanceler alemão Angela Merkel do presidente francês Emmanuel Macron. Ele está brincando na caixa de areia com os chefões nessa palestra no fórum. A Harris explicou que as suas próximas gerações aprenderemos a projetar corpos, cérebros e mentes, de forma que eles se tornem os principais produtos da economia do século XXI. Não testeis veículos e armas, mas corpos cerebrais, mentes, os poucos mestres dessa economia. Ele explica serão as pessoas que possuem controle. Os dados, citam hoje, os dados são os alvos mais importantes do mundo, em contraste com os tempos antigos da Terra, era o alvo mais importante que a era industrial, quando as máquinas eram primordiais. O rei do fórum, Klaus Schwab, vincou a ideia de Harari quando ele explicou uma das características da quarta revolução industrial, é que ela não muda o que estamos fazendo, que ela nos muda através da edição genética e outras ferramentas biotecnológicas que operam sob a nossa pele. Agora, até mesmo o sonhador Harari admite que existe algum perigos potenciais com esse desenvolvimento de muitos dados forem encontrados em poucas mãos. A humanidade se dividirá em dias, não em duas classes diferentes, mas em duas espécies diferentes. Supõe que não seja uma coisa muito boa, mas considerando tudo que estava muito disposto a correr risco e seguir em frente com a agenda agora para ser, o Harari não defende um futuro com o governo de todas as corporações poderosas, mas ele espera alertar sobre alguma dos perigos que virão em uma proposta ingênua da exceção. No entanto, a Harari acredita que os problemas óbvios colocados por um estado de biossegurança tirânico podem ser resolvidos
com mais vigilância, fazendo com que o governo inverta a situação. Ele disse que uma palestra do Fórum da Democracia de Antenas de vigie mais os governos. Quero dizer que a tecnologia sempre pode ir a ambos os sentidos. Eles podem nos vigiar, nós podemos vigiá-los. Essa proposta não é para ser muito apontar para isso incrivelmente. A maioria nós espero que tenha aprendido no jardim da infância 2 erros que faz, acerto do Fórum Econômico Mundial, a causou atrás de apostar um site de slogan, você terá nada e será feliz. Embora a página tenha sido posteriormente excluída, a impressão dele permaneceu fornecida uma descrição clara e do futuro previsto pelo homem de Davos com os sábios do fórum prevê um estágio onde nos encontramos em uma economia de assinatura somente de Renton. Imagine a uberização de tudo para ter uma noção desse futuro. Imagine o mundo. Bom, só lembrando, né, que o Klaus Schwab, lá, o presidente do Fórum Econômico Mundial, saiu, né? Vai entrar outro no lugar dele, lá, um nome lá que eu esqueci o nome do cidadão. Vai entrar no lugar do Klaus Schwab, né? Cheio de escândalo lá envolvendo. Mas esse aí é os planos, né? Aí ele falando sobre o Iora. Não é ele que é o Noah Harari, né? É o outro, mas ele tá falando sobre os planos, né? Para controlar as vidas das pessoas, né? Pra saber onde que ela vai, onde ela anda, né? Eles fizeram isso através da PAN, né? Que eles monitoravam o celular das pessoas, né? E agora que é o quê? Quer colocar um chip, né, sobre a pele da pessoa, porque a pessoa, né, seja controlada. E se for a marca da besta, é largo, né? Mas a ideia deles é isso. Você viu o Elon Musk trabalhando, né? Fazendo um chip lá para ajudar as pessoas para... Primeiro vem com essa história, né, de ajudar as pessoas. Depois virar para escravizar mesmo as pessoas. Mas vamos lá. Obrigado à sua companhia sempre, né? Sempre está aqui. Vamos voltar lá para o Vaticano, olhar ali o que está acontecendo, a movimentação, né? Muita gente chegando, né? Muita gente chegando lá para ver o velório. Uma perca aí pro catolicismo, né? Vou dizer assim, né? Entre aspas, né? Uma perca, né? Mas isso é importante, é o que nas escrituras sagradas, né? O Evangelho da Luz, que é o mais importante, né? Que virá um falso profeta, que é um desses aí, né? É um líder religioso, né? De maior importância para eles dar um governo, né? Tipo um governo, um presidente, um rei, né? Vê que ele senta lá no tipo de um trono, né? Isso tem muito dinheiro que arrecada, né? O Vaticano tem banco lá dentro, um monte de coisa lá. É muito dinheiro que rola, que nós vemos aqui, não dá para ver o caixão dele lá, né? Muito perto, né? Tá meio longe ali, mas deve estar aberto, né? Então parece que dá para ver a mão dele ali, eles colocam a câmera de lado, né? Uma de fundo, né? Isso parece que é a mesma igreja, né? Onde que aquele que foi velado lá, a rainha, né? A rainha Elizabeth, foi velado aí, né? Se eu não me engano, né? É parecido aí, né? Me corrijam se eu estiver errado, às vezes posso errar também, né? Mas vamos lá, vamos falar tem umas informações aqui antes de falar. Vamos falar aqui do Francisco, né? E sempre, nada contra os católicos, que não são contra os católicos, estamos falando, né? Das informações, dos fatos, né? Tem que... Então ele fala, o Império Romano busca um novo pontífice máximos e convoca um conclave altamente secreto, escolher o novo Papa, né? Mas ele já sabe, né? Se nós analisarmos esse sistema mundial, já tem lá os escolhidos dele, né? As pessoas não vão votar lá esses cardeais, né? Já tem o que eles vão colocar aí, né? Já tá lá, tá tudo pronto, né? Aí faz tudo esse mistério aí que vão votar, vão não sei o que, mas já tá lá, já tá colocado lá, né? Já tá tudo armado, né? Articulado, já tem os planos, bicho, faz hora, ele articula, já planeja, já faz tudo nos conforme ali, são organizados as obras das trevas, né? Pelo menos tem que dizer isso, né? Então, o mundo acabou hoje a notícia da morte do Papa Francisco, da Igreja Católica, que processo escolha de substituto começa em breve, dentro no máximo de 15 a 20 dias. Então, 15 a 20 dias, segundo aí
vai vir aí a próxima eleição do quem que vai assumir o papado, né? O Império Romano nunca caiu, apenas de transfigurar uma igreja católica romana, seu líder ocupava a cadeira do primeiro pontífice Máximo Júlio César. Há uma razão para ser chamado de Igreja Católica Romana, seus fundamentos enraizados no Império Romano, prestes a haver um renascimento, isso é memorando. Agora Francisco está morto, que será uma aliança com o islamismo, seu trabalho para trazer a comunidade do LG dos Taines, já estava ali trabalhando próximo, né? Então Francisco fez uma aparição pública num domingo da Páscoa, um dia antes de sua morte, para abençoar milhares de pessoas na Praça de São Pedro, arrancando aplausos vivos e entusiasmados. Então Francisco recebeu o título durante seus 12 anos na Igreja Católica Romana, então teve 12 anos aí nessa Igreja Católica como líder, né? Maior, entre aspas, né? Então, o primeiro título foi dado ao imperador romano Júlio César, 62 depois de Cristo, e o segundo é a verdade, o nome de Francisco foi adorado por 1,4 bilhão de pessoas, são católicas em todo o mundo. Viveu, pergunta querendo responder, eu já havia. Então trouxe infinidade de artigos históricos principais, obra do Francisco, muitos artigos, destaco são todas as outras. Primeiro é a aliança com o Islã, né? É que sua conexão com Mohammed bin Zayed, seu trabalho realizado com os acordos de Abraão, né? E a segunda são as mudanças para trazer a comunidade LG dos Tais para a Igreja Romana, é um grande legado ao fim dos tempos que deixa para trás, estamos prestes a viver, acontecerá com ele. Então Francisco é pontífice latino-americano, argentino, né? Morre aos 88 anos, o Francisco realizou bênção na mesma galeria apresentada no mundo, 13 de março de 2013, com ele é o 266, o Papa, né? Para a primeira saudação daquela noite, boa noite, movimento normal, um abraço, refugiado oprimido. Francisco sinalizou que é muito diferente que o papado, enfatizado humilde, arrogância com a igreja católica, mas observando aí, né? Ele já estava doente, estava frágil, né? Vou dizer assim, né? Atrás de seus próprios problemas, vai falando ali, mas vamos ver o que fala lá em Israel, em Jerusalém. O que eles falam do Francisco? Mas antes, vamos ver aqui. Eles estão falando também de um papa lá que pode ser também, né? Que pode virar. O cristãos se reúnem no Santo Sepulcro de Jerusalém para lamentar a morte do Francisco. Os fiéis derramaram lágrimas sobre a fonte, a Jerusalém Post. Então, enquanto os outros acenderam velas, se ajoelharam na pedra da unção para manejar o falecimento do pontífice. Então eles acendem vela, né? Isso não está no Evangelho da Luz, né? Acender vela, né? Você precisar de vela para não acabar a luz, né? Tá até para acender vela, né? Então, cristãos no mundo, todos rezaram pelo Francisco sobre uma missa solene na quarta centenária, igreja de Santo Sepulcro, em Jerusalém, após o falecimento lá do Francisco. Alguns fiéis derramaram lágrimas sobre profunda e orações encoavam, enquanto outros acenderam velas e ajoelharam. Foi preparado para o sepultamento. Entre os que reuniram homenagem ao Francisco estava o palestino Azam de Elias, 55 anos, de Belém, que só comparecer porque havia recebido uma autorização da autoridades israelenses para entrar na Jerusalém durante o feriado da Páscoa. Francisco é o primeiro líder americano da Igreja Católica Romana, morreu na segunda, após sofrer um derrame e uma parada cardíaca, encerrando um reinado muitas vezes turbulento, no qual ele buscou reformar a instituição de arte. Então eu estava acompanhando, né, o noticiário da Band lá, Band News, né? Coisa assim, estava falando aí da reforma da igreja. Que reforma da igreja? Eles não falam, né, do assunto principal, que é falar do LG dos Tais, né, trazer lá, liberar, né? Eles não falam tipo uma reforma da igreja católica. Isso não é reforma, isso é
Isso não é seguir o evangelho da luz, né? Isso é contrário, isso é anti, né? Essas coisas aí que estão fazendo totalmente errado, não está no evangelho isso, né? Casamento de homem com homem, mulher com errado, né? Mas nada contra a pessoa se ela é, né? Então pedir o seu pronome na palavra fala, né? Que Deus fez o homem e a mulher. Mas que mais aqui? Então, defensor da paz, Francisco defendeu a paz entre Israel e os palestinos, Israel e Cisjordânia, ocupado em 2014, os muros da lamentação e oração. O judaísmo também é uma parte do muro construído em Israel, Cisjordânia. O governo israelense compartilhou uma publicação nas redes sociais oferecendo condolência pela morte do Papa, sem dizer motivo, embora um jornal israelense vinculado à decisão de crítica ao falecimento pontuou uma guerra em Gaza. Então lá o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que lidera a coalizão extrema-direita, o partido religioso nacionalista, não comentou a morte do Papa. O presidente israelense Isaac Herzog enviou uma mensagem de condolência na segunda, logo após seu falecimento. Francisco fez uma campanha pelo fim da guerra em Gaza, telefonando para pequenas comunidades cristãs local. Relações entre a Igreja Católica e o judaísmo melhoraram nas últimas décadas, após séculos. Então vamos falar do próximo Papa, que o próximo Papa falará hebraico, um guia judaico para cardeais que podem suceder o Francisco. Está falando na matéria, após a morte do Francisco, na segunda, cardeais católicos do mundo todos se reunirão para um conclave na Capela de Sistina, no Vaticano, para eleger o próximo Papa. Claro, já está escolhido, né? Na minha opinião, o sistema mundial já escolheu o próximo, né? Então, a partir de agora é possível, após a morte do Francisco, na segunda, cardeais católicos todos vão se reunirão com conclave na Capela de Sistina, no Vaticano. E o nome que foi coagitado entre cerca de 12 candidatos principais é o Pier Battista Pizzaballa. Esse aqui eu não vi não, né? Esse aqui eu falei de uma lista lá, mas esse aqui... Então, Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. Pizzaballa, cardeal, é a mais alta autoridade católica da Terra Santa entre aspas, né? Vive em Israel há décadas e fala hebraico fluente, mas elevação representava um marco de relações judaicas católicas, correndo poucos de 30 anos após o Vaticano reconhecer o Estado judeu. Então, que representa Jerusalém, né? Pier Battista Pizzaballa. Mas Pizzaballa não é o único cardeal na história judaica do Francisco. Era mais próximo dos rabinos. Em sua Argentina natal, presidiu uma era de laços crescentes com judeus, forças conservadoras da igreja, remontavam a época em que as relações católicos e judeus eram muito frias. E ao mesmo tempo ele atraiu a ira de alguns líderes israelenses judeus, duras críticas à coluna militar de Israel em Gaza. Francisco escolheu a vasta maioria de cardeais que voltaram em seu sucessor no conclave. O votamento secreto e vários candidatos também têm fortes laços com judeus. Alguns também criticaram as ações de Israel. Até com a rápida olhada para alguns principais candidatos para suceder Francisco, conhecido como Papa Billy, relacionado com a comunidade judaica de Israel. Pier Battista Pizzaballa, de 60 anos, tem a ligação mais próxima com os judeus e Israel. Todos os principais candidatos sucederão Francisco, natural do norte da Itália. Pizzaballa vive, aliás. Então ele trabalha em Israel desde 1990, estudou a Bíblia na Universidade Hebraica, supostamente um cristão fazê-lo na época. Tornou-se fluente em hebraico, ele é o patriarca latino em Jerusalém desde 2016, declarações públicas israelense. Cardeal e disse sobre Israel 99% da sociedade que aceita como cristão. Francisco nomeou o cardeal em setembro de 2023, poucos dias antes do ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro. Desde então, ele coordenou o repetido ataque do Hamas, pediu o fim da violência. Um dia após a guerra, ele se ofereceu a substituir dezenas de crianças recém-nascidas do Hamas, crianças reféns mantidas pelo Hamas. Em 11 de outubro de 2023, fez primeiro muitos apelos a cessar fogo. Ele também visitou Gaza durante a guerra. Na terça, após a morte
de Francisco, ele disse que Gaza representa um pouco tudo o que foi o coração do pontificado. Relatou que o Papa telefonava para os cristãos em Gaza toda noite. Havia uma igreja católica em Gaza, cerca de 1.000 católicos. Ele é considerado um aliado do Francisco, mas quando questionado se quer ou não ser o seu sucessor, disse a Yanet, que é outro site, né? Ao mais longe possível, disse definitivamente não. Então ele não aceita, né? Então ele não quer ser o Papa, né? O Pizzaralla não quer ser o Papa próximo, né? O próximo é o que? O falso profeta, né? Se nós olharmos, ele faz até sinais miraculosos. Ou esse falso profeta que vai ajudar o anticristo vai fazer sinais, né? A palavra fala. Então vamos ler daqui a pouco. Mas vamos ver um pouco aqui, né? As pessoas chegando lá, mais pessoas chegando, né? Olhando lá, os curiosos, né? Cara, vai lá prestar, né? Condolência, né? Vem lá ver, né? Muita gente chegando, eu embacei um pouco ali para não dar direito lá, apesar que a imagem é do YouTube, né? Crédito ao YouTube, logicamente, né? Trabalhamos, né, cara? Eu trabalho pro Senhor Jesus, mas aqui a plataforma é dele mesmo, né? Então, por que, né? Não passar, né? Por que nos proibir, né? Não tem como proibir, né? Se é da mesma plataforma, né? Então o YouTube não pode, né, nos tirar aqui, né? Querer direitos autorais, porque é da YouTube mesmo. Então os créditos aí vai o Vaticano, claramente, né? Lá do YouTube, lá do Vaticano. Mas a imagem do YouTube, né? As pessoas chegando, né? Uma fila lá, muito segurança ali, né? Tem umas freiras, acho que é freira, né? Aquelas de cabelo, a roupa branca lá, um véu na cabeça. Ela tem que fazer a fila lá para entrar, né? Então tem que rodear lá o cercado, tem uma cerca ali. Cara, não é uma cerca, é tipo uma tela, né? Cerca de... É um alambrado, vou dizer. Coisa assim, né? Mais ou menos isso. Uma telinha ali para proteger ali. Então tem que rodear lá para entrar ali, né? Eu suponho que seja assim, né? E ali tá muito ruim para ver, né? Essa câmera devia chegar mais perto um pouco, devia ter uma câmera em cima, né? Para ver lá o caixão, para ver se é mesmo o Francisco. Aí tá, vai chegando gente lá, caminhando lá. Isso acho que é o mesmo, né? Onde que foi que fizeram o velório lá da rainha, né? Muitas autoridades foram. E ali as pessoas chegando, olha lá um monte de gente, é muita gente que acompanha, né? Vamos para a palavra. Bom, vamos falar de escrituras sagradas, né? Enquanto acompanha aí o velório aí do Francisco, né? Assim, se é que foi mesmo, né? Não sabemos. Mas o que vem aí é o pior aí, né? Vem o falso profeta aí, vem enganar, né? Vamos ler a palavra. Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 19, olha o que fala na palavra. Nesse momento, via a besta e os reis da terra, os presidentes, né, da terra, os presidentes de vários países, né, tá falando? E os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no cavalo, contra o seu exército. No entanto, a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio do qual havia enganado todos que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Então esse falso profeta vai fazer sinais miraculosos, vai fazer sinais através do nome lá. Tomar cuidado para não ser enganado com o falso profeta que vem aí. Todo engano, a palavra fala. No entanto, a besta foi presa com o falso profeta, né? Esse falso aí vem daí, ó, vem do papado aí, um falso profeta. Com ela, o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio do qual ele havia enganado todos que receberam a marca da besta, adoraram sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago que arde do enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saiu da boca daqueles que estão montados no cavalo. Todas as aves fartaram com as carnes dele. E está falando na batalha final, né? Lá no final, lá vai ser o falso profeta e o anticristo, né? Vai lá pro lago ardente de fogo, né? E as pessoas que receberam a marca também.
vai junto também, porque receberam, né, rejeitaram. Então negue essas coisas, né, para ter a chance de ser salvo, né? Quem ficar aí deixado para trás tem que negar, né? Negar a marca da besta. Se aceitar, vai pro lago, né? Você viu, o falso profeta foi. E até o anticristo vai, né? Que é o governo mundial que vem no mundo, para enganar as pessoas, né? Os judeus principalmente. Então esse falso profeta faz sinais, né? Miraculosos, fala a palavra. Nós olhar aqui, ó, Apocalipse 3, voltando atrás, né? Apocalipse 3, versículo 15. Além disso, foi dado. Não, vamos voltar mais aqui para trás, não. Apocalipse 3, versículo 11. Ó. Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, que se expressava como um dragão, também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome que obrigava a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, obrigava a terra, seus habitantes, a adorasse a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. Esse é o falso profeta, vai fazer sinais miraculosos, vai enganar as pessoas, toma cuidado, aqui não está para assustar ninguém, aqui estamos para falar do evangelho da luz, o nosso Salvador. Então vai fazer sinais miraculosos para enganar as pessoas. Então toma cuidado. Então, por intermédio dos sinais que foram permitidos realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra, ordenou que eles edificassem sua imagem em honra à besta, que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar, fizesse com que todos o que não lhe prestasse adoração fosse morto. Então, quem não adorar lá, colocar a marca, vai ser executado, né? Vai ser morto. É melhor ser morto e ter a chance de ser salvo. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres, escravos, a aceitar uma certa estampa, uma marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta, o número do seu nome aqui, é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria calcule o nome da besta, pois o número representa o nome de um ser humano, seu número é 666. Então vem a imagem da besta, que exigirá a duração, acerta a marca, acerta a estampa, o número do seu nome, um sinal, o número é 666. Toma cuidado para não ser enganado. Glórias a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado. Vamos dar mais uma olhadinha, mais observada lá no velório. Então vem o falso profeta, vai fazer sinais, vai ajudar o anticristo aí aí no reinado, assim, entre aspas, do anticristo que virá neste mundo, né? Governar este mundo aí, as coisas vai ser terrível, vai ser uma pressão tamanha, né? Grande. Então, meu, venha para o evangelho da luz, né? Negue essas certas religiões feitas por mãos humanas, catolicismo, judeu ortodoxo, cabala, feitiçaria, são feitas por mãos humanas e não salvam ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus. A palavra fala: Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se unigênito para que todo mundo crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer te dar a vida eterna para todo mundo, mas para isso é necessário negar a si mesmo, né? Negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus. Negar o que? Negar a si mesmo, negar o eu, né? Negar as religiões falsas, né? Que não salvam ninguém. A verdadeira religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos das viúvas em suas dificuldades, não se deixar se corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira. Essas outras são feitas por mãos humanas e não salvam ninguém. Mas eu falo isso para não assustar ninguém, apenas o quê? A palavra fala, o que temos que fazer é buscar o evangelho, não é para assustar, mas é para que você venha para o nosso Salvador, para o Senhor Jesus, que quer te salvar da vida eterna. Glórias a Deus. Então vamos para a palavra mais importante, é nos alimentar espiritualmente, até que o Senhor tenha nos ajudado. Vamos falar das crianças, né? Provérbio 22, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então temos que ensinar a criança o caminho que deve andar, mostrar para ela os caminhos que é certo, o caminho que é errado. Temos que ensinar a criança, não deixar ela por conta
conta própria, né? Deixar que os amiguinhos, assim, entre aspas, né, ensinem, né? Coisas erradas. Primeiro temos que ensiná-los, falar o que é certo, o que é errado, onde que deve andar, né? A palavra educa as crianças no caminho que deve andar, até quando envelhecer não desviará dele. Jesus, glórias a Deus, está muito próximo a vir nosso Salvador. Quem vem aí, o falso profeta, vem aí no mundo. E depois vem quem? Vem o anticristo, mas antes tem que ser retirado que o detém, que eu creio que é o Espírito Santo da igreja, tem que ser retirado da terra, para que se manifeste o homem do pecado. Provérbio 23, versículo 19, ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Então, ouvir, tem que ouvir primeiro, né? Ouvir os pais, ouvir os mais velhos. E respeitar os pais, os mais velhos, quem é filho, né? Obedecer os avós, os tios. Provérbio 3, versículo 1. O filho sábio acolhe a instrução do pai. Só até aqui, depois da vírgula. Só depois aqui antes da vírgula. Esse filho sábio acolhe a instrução do pai. Provérbio 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, não deixe o ensino da tua mãe. Então temos que o quê? Temos que ouvir, a palavra fala ouvir, né? Ouvir e obedecer. Ouvir a instrução, fala, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, não deixe o ensino da tua mãe. Então temos que ouvir a instrução do pai e da mãe, para que tudo vá bem na vida, para que tudo dê certo. Se não ouvir o pai e a mãe, vai dar tudo errado, né? Vai dar tudo errado, você não quis ouvir seu pai e sua mãe. E aí vai dar tudo consequência, vai dar tudo errado. Agora, quando obedece o pai e a mãe, vai dar tudo certo. Porque a palavra fala, não sou eu que estou dizendo. Então honre teu pai e tua mãe, a fim que te tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, versículo 12. Efésios 6, versículo 1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa para que tudo te corra bem, tenhas vida longa. Não, perdão. Tenha longa vida sobre a terra, pois não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então não irritar seus filhos, né? Isso aqui é para os pais, não. Pais, não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução e no conselho do Senhor. Colossenses 3, versículo 20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, quando obedecemos os nossos pais, isso agrada ao Senhor. Glória a Jesus, glórias a Deus. Levítico 19, versículo 3. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e seu pai, guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, seu Deus de vocês. Glória a Jesus. Primeiro Timóteo 5, 8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé, é pior que um descrente. Que é um descrente? É a pessoa que não crê, né? Que é um ateu, né? Vou dizer assim, né? Então tem que cuidar dos nossos parentes, da nossa família, né? Graças a Deus, ajudar, né? Então não temos que ser igual criança, como fala em Mateus, versículo 18,
Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Aqui é o nosso Salvador falando. Portanto, querem se faz humilde como essa criança, este é o maior do reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mateus 18, versículo 13, eu disse e lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam, se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior do reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Temos que ser igual criança, a palavra fala. Glória a Jesus, glórias a Deus. Mateus 9, versículo 13, ide porém aprendei que significa misericórdia quer não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores arrependimento. O que deve fazer? Se arrepender diariamente, constantemente, está muito próximo à vinda do nosso Salvador. Os sinais aí, né? Muitos sinais, você vai vir o falso profeta, o próximo Papa, né? Que é o falso profeta. Então, não no fim do sempre, sinais aí por todo lugar aparecendo, né? Graças a Deus, erguer a nossa cabeça que está muito próxima à nossa redenção. O Senhor Jesus vem nos salvar, vem nos tirar deste mundo. Glória a Jesus. Glória, agradecendo a sua companhia. Você que ficou até o final, caso gostou, inscreva-se no canal. É de graça, não paga nada. Inscrever também, comentários, o joia, né, o like, que ajuda, né? O YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas assistirem. Mas é isso, agradecendo sempre a sua companhia. Peço a Deus, Pai, que abençoe aqueles que nos perseguem, abençoe ricamente os irmãos e irmãs, em nome de Jesus Cristo. Um abraço e até a próxima. Tchau.